Olá, teachers, tudo bem com vocês? Semana de formação, né? Semana de planejamento, de início das aulas. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, do Miss Teacher, né? Fundadora aí, então, das redes sociais Miss Teacher, que agora já virou aí uma rede de apoio para os professores de inglês. Quem ainda não conhece meu trabalho, eu convido vocês a procurar nas redes sociais, Miss Teacher Drem, que é meu sobrenome, D-R-E-M de macaco. Depois vocês vão ter acesso bonitinho, vou passar certinho. E nós temos, então, esse trabalho de apoiar os professores de inglês, compartilhando ideias, materiais, formações e tudo mais. Bom, e hoje, a convite da Kátia, quero agradecer o convite, estou aqui pelo segundo ano, né, ministrando um workshop para vocês. Esse workshop precisou ser gravado, porque eu também estou na minha semana de planejamento, porque eu também estou dentro da sala de aula, apesar de todo esse trabalho que eu faço com os teachers fora da sala de aula, eu também estou dentro da sala de aula. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês hoje do que o Miss Teacher, né, tem feito, tem compartilhado aí com os teachers em questão de formação, tá? Hoje nós vamos falar sobre 7 práticas que devem existir na sala de aula, tá? Então, que o professor precisa levar 7 práticas que precisam ser levadas para dentro da sala de aula. Quando nós falamos de prática, nós já pensamos, né, bem óbvio, né, prática, colocar a mão na massa, colocar mesmo em ação. Então, nós vamos pensar assim, nós temos muito o trabalho de planejar, né, então agora que vocês estão mesmo fazendo formação e planejamento, então nós temos muito esse trabalho de planejar. Mas nós precisamos muito sair do papel, né? Muito sair da caixinha, né? E aí entra a prática, o que eu preciso fazer, qual a ação que eu preciso ter dentro da sala de aula. Então, hoje nós vamos falar sobre 7 ações que precisam ser feitas dentro da sala de aula, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e nós vamos começar a falar sobre isso, então. E que peninha que acabou as férias, né? Mas faz parte. Essas férias foi até um pouquinho mais longa, eu achei, pelo menos, né? Então deu para descansar bastante. Deixa eu carregar aqui e a gente já dá sequência. Muito bem. Demora um pouquinho. Tem um monte de página aberta aqui. Ótimo. Muito bem. Bom, então vamos começar mesmo, né? Nosso workshop. Então, 7 práticas indispensáveis das aulas de sucesso. Gente, olha só. Quando eu olho aqui, eu já vejo uma escadinha, né? Então, assim, por que uma escadinha? Porque nós, professores, trabalhamos com crescimento, né? Com crescimento. Então, eu preciso sempre ter em mente que eu estou trabalhando para o meu aluno crescer. O aprendizado é um crescimento, tanto que nós temos aí a divisão por séries, né? Que vai passando, primeiro, segundo, terceiro ano, quarto ano, depois o ciclo 2, ensino médio. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento de crescimento. Então, o conteúdo, o professor sempre tem que pensar, quando ele vai passar, que a aprendizagem de conteúdo, ele é linear, ele tem que ter uma sequência, mas ele tem que crescer, né? Então, sempre eu dou essa ideia para o professor, ó, linear, sequência, mais crescimento, tá bom? Por isso eu coloco a escadinha e eu gosto da escadinha. Bom, aqui nós temos uma pergunta. Who are you? Quem é você, professor? Aí eu criei 2 apelidos aqui, ó. Eu criei o primeiro, que é o Book Eater, que é aquele professor devorador de livros. É aquele professor devorador de material, né? Tem aí na sala, quem é aí? Quem já se conhece aí, ó, aponta para colega, ó, você é um Book Eater. Ah, aquele professor que pega aqui. Tem muito professor que fala assim:
Nossa, e aí, lá na sua escola sobrou o livro, não sei das quantas lá, ah, você traz aqui para mim, né? Tem cópia, ah, vai jogar fora? Não, não joga não, dá um para mim, né? Então tem aquele professor que você abre o porta-mala do carro, tem livro didático, ah, de tudo, aí pega um exercício de um livro, pega um exercício do outro, aí viu uma metodologia, uma abordagem, quer aplicar, quer levar para a sala de aula, então tudo, né? Ele está consumindo tudo que ele vai encontrando e que ele acha que pode agregar para as aulas, né? E tem aquele professor que é o That's Good, né? Ó, That's Good. Tá tudo bem, tá tudo bom, copia e cola, né? Aquele professor assim que, gente, tá tudo legal, né? Good vibes. Então, assim, ah, você tem aí? Eu digo, ah, não, pode ser esse mesmo. Ah, vai esse aqui, eu já peguei aqui, ó, no grupo aqui do WhatsApp aqui, ó, já mandaram, já coloquei, né? Já pedi para imprimir para mim também e pronto. Ai, 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 né? Quem você é? Quem é você na fila do pão, né? Então, qual dos dois você é, o book eater ou o that's get? E aí, né, eu tenho uma notícia para vocês. Vamos definir melhor quem é então, ó. Who is the book eater? É aquele professor que usa tudo que é material que ele vê na frente. Pega o livro aqui, pega o livro dali, pega o livro do ano passado, aí tem uma colega que trabalha na rede particular e pega o material da rede particular, junta com o material da rede pública, ou trabalha na rede pública e na particular, aí pega um pouco e leva alguma coisa de conteúdo. Eu tô falando que eu já vi professores fazerem isso, tá? E aí leva e pega, e nossa, e pega esse livro, pega aquele livro, pega a atividade de um livro, aí às vezes não quer guardar os livros, tira as atividades, põe numa pastinha, né? E, enfim, né? Já fizemos um pouquinho de tudo isso. Quer rechear as aulas de métodos e teoria. Nossa, eu vi um vídeo de uma professora fazendo assim, 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 e quer aplicar. Está mais enrolado que papel higiênico. É aquele professor que tá, ó, ele tá perdido aqui, ó, tanta coisa, gente. É aquele professor que tinha que alugar uma carreta só para levar o material dele, né? É aquele professor que tá cheio de coisa e papelada e preenche, depois já não sabe mais onde colocou aquela folha, tanta coisa, né? Vamos agora pro com quem é então o That's Good Teacher. É o professor Ctrl C, Ctrl V, já sai copiando e colando, e tem que montar uma atividade, tem que montar uma avaliação, copia um negócio daqui, cola ali, vai copiando de outras atividades, joga ali, pronto, tá ótimo. Quem tem para compartilhar? É o professor que usa a frase "quem tem para compartilhar?", que entra nos grupos e coloca lá: "Gente, quem tem tal atividade para compartilhar? Quem tem", olha, tem o pessoal que pede atividade de diagnóstica. Gente, quem tem diagnóstica para compartilhar? Gente, diagnóstico a gente não pega pronto. Diagnóstico a gente monta em cima do nosso público, da realidade do nosso público. E aí tá lá, ai, quem tem uma diagnóstica para me passar uma prova, uma avaliação, né? Que é uma coisa muito individual, é em cima do meu público. Mas tá lá, né? Tudo bem, é legal quando vem pronto, às vezes a gente está na correria e salva a nossa vida. Mas tudo tem uma dose, né? E o pode ser, né, coloquei até um pezinho de papel aqui, que, pode ser, vamos fazer, pode ser esse aqui mesmo, pode ser esse, né, ou pode ser, tudo pode ser. E é igual peso de papel, não tem outra função, né, o pode ser é aquele, assim, que não tem muita utilidade, não tem muita função, não tem muito, sei lá, acho que fora aquilo lá também, não vai servir para outra coisa, mas tá bom, tá tudo bem, tá bom? Então, essas 2 características aí, mas eu tenho uma má notícia para vocês. O professor que é muito book eater, ou that's good, né? Sabe aonde ele chega? Não é lugar nenhum. Por que lugar nenhum? Porque, ó, vira um labirinto. Ele fica perdido ou não dá um caminho. O professor que está sempre devorando muita coisa, legal, é o professor que quer, né, trazer muito material, quer ter conhecimento de muita coisa, quer
trazer o melhor para sua aula, né, tem boas intenções, porém, se perde. Às vezes é muita coisa, acaba se perdendo, acaba perdendo a coerência ali daquilo, né. E aí ele mesmo vai ficar sufocado. E o that's good, né, aquele professor que não, ai, deixa a vida me levar, né, esse professor também não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque existe, né, precisa-se ter uma disciplina, precisa ter uma organização, precisa ter um planejamento para chegar em algum lugar, tem que ter um objetivo, um propósito, aquilo que eu estou fazendo com o meu aluno. E assim, uma frase que eu gosto muito é que, quando você não tem um propósito, você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né. Então por isso que às vezes a gente, fala assim: "Ah, qualquer atividade serve". Eu não sei para onde eu quero ir com o meu aluno. Eu não tenho, esse propósito, né, eu não tenho esse objetivo, esse foco de falar: "Não, eu quero chegar com o meu aluno em X lugar", né. Não, então como eu não tenho, eu não sei para onde eu quero chegar, né, qualquer lugar serve, qualquer direção, aonde o vento bater eu vou, tá. E aí te traz talvez uma vida mais tranquila, porque vida de professor é corrido, né, vida de professor não é fácil, para planejar, montar conteúdo, atividades, te traz, mas não te traz resultados no trabalho, dentro da sala de aula. E nós somos uma vitrine, né, nós somos uma vitrine, sempre tem alguém, querendo ou não, né, a gente percebendo ou não, nos observando. E nós sabemos também que o professor, ele é aquela pessoa que hoje está nessa escola, amanhã está na outra, então nós temos uma rede, né, de networking muito forte, né, o professor. Então a gente precisa cuidar muito dessa questão também, do nosso próprio marketing como professor, né, do que as pessoas entendem sobre nós, que elas veem, porque às vezes a nossa oportunidade não está na onde nós estamos, mas pode ser através da onde nós estamos, né, sem contar que o aluno, né, precisa chegar em algum lugar também. Bom, mas calma, né, vamos lá, calma. Se você é muito book eater ou se você é muito that's good, fica calmo que nós vamos achar uma solução para sua vida, para sua life, ok? E aí, qual que é, então, a solução para sua life? Deixa eu opa, deu uma paradinha aqui. Ai. Primeiro ponto, primeira prática que eu preciso pensar em levar para a sala de aula, a afetividade, tá. Então quando você está ali no meio daquele monte de atividade, daquele monte de coisa, ou quando você está só lá no copia e cola, eh, tanto num caminho ou no outro, você está pensando na prática da afetividade com aquilo dentro da sala de aula? Como assim, Ju? A afetividade, ela nos traz 3 pontos: motivação, autoconfiança e ansiedade. Existe algo chamado de filtro afetivo. Acredito que vocês já devem ter ouvido, né? O filtro afetivo, ele é resultado de um estudo que mostra que o aluno, né, que está aprendendo, ele aplica inconscientemente filtros afetivos na aprendizagem dele, né? Então, o que acontece? Eu estou ali aprendendo e eu vou criando bloqueios, né? Para me soltar mais, para conseguir entender mais alguma coisa e tudo mais. E isso é chamado de filtro afetivo. O filtro afetivo, quando ele, tá, ó, ele é um filtro afetivo baixo, ou seja, esse aluno, ele diminui o filtro afetivo dele, tá, a peneira dele, ele consegue, né, absorver insumo com muito mais facilidade. Então ele consegue absorver tudo que está sendo ensinado com mais facilidade. Quando ele leva o filtro afetivo dele, né, ele começa a ter mais dificuldades e mais bloqueios mental, e ele diminui, assim, a sua capacidade de absorção de insumo, porque ele cria bloqueios mentais. Tem pessoas que quando fica muito ansiosa, muito nervosa, bloqueia, esquece tudo, não consegue, trava, esse é filtro afetivo,
tá? Está totalmente ligado à afetividade. Nós sabemos que a afetividade, ela tem que caminhar junto com a aprendizagem, que a afetividade, ela está muito ligada à aprendizagem, né? E aí, olha só, quando eu falo de afetividade, nós pensamos assim: ah, o aluno gostar do professor. Quando o aluno gosta do professor, ele aprende mais. Realmente, quando ele gosta mais do professor, a tendência é ele aprender mais. Aí a gente pensa muito na relação de pares, né? O professor com o aluno com o aluno. Legal, nós temos que pensar, faz todo sentido. Mas a gente pensa só ali mesmo nas trocas, né? E a gente não pensa no próprio filtro afetivo que o aluno está desenvolvendo nele, qual a afetividade que ele tem sobre ele, qual a motivação que ele tem sobre ele mesmo, qual a autoconfiança que ele tem sobre ele mesmo e qual é o controle dele sobre a ansiedade dele. E isso é o que vai refletir aqui diretamente no filtro afetivo que ele tem, que vai bloquear ou liberar o aprendizado dele, né? Liberar ou bloquear aí o mental dele, que vai refletir no aprendizado. Vamos pensar no filtro afetivo, então, como uma peneira, né? Se a gente pegar uma peneira, tem peneiras que o buraco é mais aberto, a peneira. Então, se eu vou coar ali um chá, por exemplo, cai os farelinhos do chá, né? Os pozinhos do chá. Eu preciso de uma peneirinha mais fechadinha. Se eu vou passar alguma coisa mais grossa, um suco de milho, um negócio assim, eu acabo pegando uma peneira que tem os buraquinhos mais abertos para que passe mais coisa. Então, esse filtro afetivo a gente pode pensar como uma peneira, né? Quanto mais baixo, mais abertos os buracos, mais coisas vão passar. Quanto mais fechado esse filtro afetivo, né? Quanto mais fechado e quanto maior esse filtro afetivo, menos coisas vão passar. E aí, olha só, fiz até um esqueminha aqui, ó. Mais atividade, menos filtro afetivo. Menos atividade, afetividade, mais filtro afetivo. Então, quanto mais eu trabalho a afetividade do meu aluno, mais eu baixo esse filtro afetivo, eu tiro a ansiedade, eu tiro ali o medo, eu mexo com a autoestima dele. E automaticamente ele vai render mais. Se eu dou menos afetividade para ele, eu trabalho menos afetividade com ele, eu aumento o filtro afetivo dele, tá? E aí, então, Ju, tem que chegar de manhã, abraçar todos os meus alunos e sentar e perguntar como foi o dia que eles estão passando. Se nós tivéssemos disposição para isso e tempo, seria muito bom, né? Mas assim, não é só a questão do relacionamento, mas é o que você está fazendo de prática dentro da sala de aula que está fazendo com que esse aluno se sinta capaz. Então, que tipo de atividade você está aplicando? Ele está conseguindo atingir resultados? Ele está se sentindo útil? Ele está se sentindo capaz? Você está dando voz ativa para esse aluno participar da aula? Nós estamos colocando rótulos nesse aluno? Nós não estamos? Então, vamos ver mais aqui para frente, ó. Então, primeiro passo, primeira prática, trabalhar, independente de conteúdo, o filtro afetivo do aluno, tá? Segundo ponto, né, é eu pensar em levar atividades para a sala de aula considerando maturidade. Maturidade cognitiva, afetiva e motora. Eu preciso saber a maturidade que o meu aluno está. O que ele dá conta de aprender nessa idade? Eu não vou levar, por exemplo, atividades de matemática em inglês para o meu aluno que ele ainda não aprendeu determinada operação nas aulas de matemática. Então, eu estou levando algo totalmente novo, que ele ainda não tem conhecimento, ele está lá aprendendo as 4 operações básicas, eu já levo lá sei lá, uma equação, não sei das quantas, né? Um exemplo. Ele não tem maturidade cognitiva para aquilo. Ele não tem ainda experiência, ele não tem a base ainda para chegar naquilo. E eu vou me frustrar como professor, porque o meu aluno não vai dar conta, ou ele vai fazer de qualquer jeito, não vai acertar, e eu falo assim, gente, eu acho que eu não estou sabendo ensinar. Ou ele vai desistir e abandonar a atividade, vai falar, nem vou fazer mais isso aqui, ele deixa a atividade no canto, vai brincar, vai atrapalhar a aula, né, assim,
fazer bagunça, porque aquilo para ele é desafiador demais, né. E aí, eu não percebo, mas eu estou afetando a afetividade dele. Porque quando ele começa a perceber que ele não dá conta, ele baixa lá, ele aumenta, quer dizer, o filtro afetivo dele. Ele começa: "Ah, eu não dou conta mesmo. Ah, eu não sei nada de inglês mesmo, é muito difícil, é muito chato, é muito ruim", e ele vai se bloqueando, tá. Então veja como a afetividade, ela não está só ligada no par ali, né, no relacionamento mesmo do professor com o aluno, mas também nas práticas que nós fazemos na sala de aula. A própria questão afetiva, eu vou trabalhar assuntos, conceitos, com uma dentro de um público, né, de uma sala, que de repente não é a realidade deles aquilo. Eu vou estar trazendo algum resgate afetivo naquele assunto, naquele tipo de atividade com eles. E a questão motora, às vezes eu vou dar uma atividade para o aluninho lá do primeiro aninho, que tem que recortar um negócio minucioso, né. Ele ainda está praticando a coordenação motora fina, ele ainda está aprendendo a pega na tesoura, ele ainda está ali, né, no passo a passo, ele não vai dar conta de terminar, ele não vai conseguir associar, ele não vai entender, ele não vai conseguir, aí ele vai bagunçar mesmo, ele vai se desinteressar, ou ele vai ficar nervoso, ele vai começar a chorar, alguma coisa vai acontecer, mas nós não vamos chegar lá naquele ponto final do labirinto que nós queremos, tá. Então por quê? Porque eu também não considerei a maturidade motora do meu aluno. Então, gente, sempre, tá? Se eu aplico ao meu aluno atividades nas quais ele não está preparado para desenvolver, gero frustração, desinteresse e baixa autoestima. Automaticamente, olha o filtro afetivo, tá? Ele mesmo pode não perceber o gatilho que leva ele a se sentir assim. Pode ser que o aluno nem perceba que ele está desmotivado, que está desinteressado, que bagunçar é mais legal. Talvez ele nem faça esse raciocínio, de falar assim: "Ah, é porque eu não dou conta", né. Talvez ele não tenha maturidade para falar para perceber que é porque ele não está dando conta, mas automaticamente ele vai largar a mão daquilo, não vai conseguir entender, não vai conseguir tem criança que não consegue se expressar, chegar e falar: "Não estou entendendo", né. E cuidado com os rótulos, porque às vezes a gente também fica rotulando, né: "Ah, ele nunca consegue mesmo". Já atendi mãe que fala assim: "Ah, o pai dele também era assim". Né, nossa, mas e aí, a gente está rotulando, né, vamos lá, vamos tomar cuidado. Bom, terceiro ponto, então primeira prática que eu preciso levar para a sala de aula, trabalhar a questão afetiva do meu aluno. Segundo ponto, trabalhar nas atividades dentro da maturidade cognitiva, motora e afetiva do meu aluno. Então, independente do que eu vou aplicar, eu tenho que pensar em aplicar considerando essas maturidades, tá bom? Terceiro, diagnóstica. Não começo um ciclo de conteúdo, um início de bimestre, um início de trimestre, um início de semestre, sem uma diagnóstica, né? Porque a diagnóstica ela vai fazer com que eu perceba o que meu aluno já tem para ser meu ponto de partida. E quando eu considero que meu aluno já tem para ser o meu ponto de partida, automaticamente eu estou permitindo que ele entenda com mais facilidade esse conteúdo, se sinta mais útil, se sinta mais capaz. Eu trabalho a questão afetiva dele, o filtro afetivo dele, e eu garanto que ele faça uma conexão de aprendizado bacana. Então, eu vou começar a ensinar animais para os meus alunos, o que que eles já sabem sobre animais? Na própria aula de ciências que eles já tiveram, do mundo, se já foi num zoológico, se já conheceu, se eles sabem diferenciar a classe dos animais, animais, selvagens, animais domésticos, para eu começar a saber que eu tenho a base para começar a falar sobre isso. Estou falando animais porque é um assunto bem, né, um assunto bem popular, um assunto bem conhecido, então só um exemplo, mas imaginem, tá? E quando eu falo da diagnóstica, para saber o pré-conhecimento e o ponto de partida, o marco inicial dos meus conteúdos, eu tenho a diagnóstica no papel, a provinha mesmo, né, a folhinha, no qual eu posso aplicar.
E por isso que eu falo assim: "Gente, não dá para a gente sair pedindo diagnóstica para os coleguinhas, tá?". A diagnóstica, para eu montar ela, eu vou lá bater um papo com a professora regente de sala, que deu aula no ano anterior, né, bate um papo rápido. "Ai, essa turma aí, eles estão como, assim, que eles já essa turminha aí no geral, eles já viram isso e isso, tal conteúdo". Vai lá na BNCC, olha qual é o conteúdo que eles veem, não só em inglês, mas as outras matérias, né, dá uma olhadinha lá, vê lá, né. E aí você fala assim: "Ju, mas aí eu vou colocar em inglês numa prova, pra eles responderem, um conteúdo que eles viram em ciências, por exemplo, eu não preciso fazer diagnóstica só no papel, eu posso fazer diagnóstica numa brincadeira, numa circle time, né, numa dinâmica, num jogo, e eu vou avaliando nisso e observando o que eles já sabem, numa roda de conversa, tá. Quando eu falo de diagnóstica, lógico, o papel é fundamental, é registro, é documento, tá. A gente pode fazer e tem que fazer. Mas eu não preciso só pensar no papel, tem situações que cabe uma roda da conversa, que cabe ali uma brincadeira, uma dinâmica, rapidinho eu pego, dá até para a gente fazer uma mini diagnóstica a cada, sei lá, 3, 4 aulas. Senta ali, conversa com o aluno, vê, tenta tirar alguma coisa, faz uma brincadeira, então eu estou pegando ali e conhecendo a minha turminha, tá. Diagnóstica, gente, então leva a avaliação diagnóstica para dentro da sala de aula, porque você sabe um ponto de partida, você não vai precisar mais ficar catando atividade, tudo que é livro, tudo que é método e abordagem, levando para a sala de aula, porque você já vai ter um ponto de partida. Eu já tenho esse ponto de partida, eu sei que eu quero chegar em determinado lugar. Então, para fazer essa rota, o que eu preciso? Eu preciso de X, Y, Z. Então, eu não posso dar qualquer coisa para o meu aluno, senão eu não vou atingir onde eu quero chegar, e também eu não preciso pegar um turbilhão de coisas. Eu vou montar minha sequência didática já rapidinho ali na minha mente, ó, então, para eu chegar em tal lugar, eu preciso trabalhar isso, isso e isso com o meu aluno. E aí eu desenvolvo, tá? E aí vem na sequência didática. Acabei de falar dela. Então, quarta prática que eu tenho que levar para a sala de aula é as minhas atividades baseadas numa sequência didática, step by step. Ninguém chega no final da escada começando pelo 8º degrau, né. Então lembra que eu falei lá da escadinha, que eu gosto demais do desenho da escada? Por quê? Porque o ensino e a aprendizagem, ele é o quê? Degraus. Se eu tenho a diagnóstica, eu tenho aqui, ó, o solo, eu tenho o chão, eu sei aonde eu estou começando, aonde meu aluno está. E aí, se eu tenho foco objetivo, eu não saio catando coisa ao vento, eu sei o que tem aqui em cima no final dessa escada, o que precisará ter pelo menos, né. Só que aí eu preciso construir essa escadinha, e essa escadinha eu vou construir com o meu aluno, dando suporte, tirando suporte, dando suporte, tirando suporte. Como assim, Ju? Eu vou aplicar com ele um conteúdo relacionado ao 1º degrau, eu vou dar o suporte. Então, eu vou falar sobre animais. Eu vou colocar um vídeo para eles observarem os animais. Eu vou usar as figuras, eu vou mostrar, eu vou colocar a caixa de palavras da lousa. Eu estou dando suporte, eu estou dando ponte, tá? Mas aí, no 2º degrau, eu quero que eles comecem a falar para mim, o que que esses animais são capazes de fazer. Run, jump, fly, né? Usar os verbos aí de ação em relação aos animais. E aí eles vão começar a falar algumas características dos animais. Aquela ponte que eu dei para eles, de caixinha de palavras dos animais, imagenzinha dos animais, trabalhei o vocabulário dos animais. Para chegar aqui no 2º degrau, que é eles começarem a falar dos animais, das características de ação dos animais, eu tiro o suporte do vocabulário dos animais, e aí eu vou dar o suporte, eu vou dar a bengalinha agora do uso dos verbos fly, run, ok? Que eu preciso trabalhar. Então, a atividade que eu vou desenvolver,
Aqui no primeiro, eu conversei com eles, eu vi o que eles sabem de animais, preparei eles, preparei o solo, né. Aí eu dei o vocabulário, tudo com as imagens e tudo mais. Aqui nessa atividade, eu posso já dar a palavrinha do nome do animal para eles já terem que saber, né, que animal que é, sem precisar mais ficar usando tanta, imagenzinha, né, então eles já têm que dominar, saber, quando eles ouvirem o sonzinho, a palavrinha do animal. Ou quando eles verem a figura, eles já associarem, saberem o nome daquele animal, mas eu preciso dar todo aquele suporte, a figura com o nome do ladinho, a listinha de palavras, né. Aí eu vou focar onde? Onde vai ser a bengalinha que eu vou dar para eles agora? O fly, o run e o jump, por exemplo. Aí eu posso colocar a imagenzinha de pulo, de corrida, eu estou dando suporte, bengalinha agora para o run, porque os animais eu já dei suporte e eles já têm que ter autonomia para usar sozinhos. Então eu dou suporte, o aluno cria autonomia, eu tiro o suporte, coloco o suportinho para o próximo conteúdo e vou crescendo. Então veja, eu não estou falando de animal hoje, amanhã eu vou falar sobre comida, e a semana que vem eu vou falar sobre parque de diversão. Não é linear? Estou falando sobre animais, estou construindo frases com animais, estou colocando o que os animais sabem fazer, depois eu posso colocar adjetivos sobre os animais, né, big, short, eu vou usando os adjetivos e vou construir algo depois do que eles comem, então eu estou reforçando o tempo todo o nome dos animais, eu estou reforçando o que eles fazem, e aí eu posso até chegar depois lá no final, num documentário, de ciências lá falando sobre os animais selvagens, os animais da África e tal, meu aluno ele vai ter maturidade, vai ter uma base para poder encarar lá na frente, de repente um documentário, um vídeo, um texto falando sobre isso, mas eu vim criando a escadinha com ele, então isso é sequência didática. A sequência didática a gente pensa, eh, não só na atividade física mesmo que eu vou fazer ali, mas o raciocínio que eu estou criando com o meu aluno, os degraus que eu estou subindo e o raciocínio linear, tá? Então eu estou começando da onde? Qual é a base? A base sempre é a minha diagnóstica, é o meu ponto de partida, o meu marco inicial. Aí eu quero meu ponto final é chegar aqui, ele conseguir ler esse texto aqui que tem no livro sobre animais. Então eu venho trabalhando com ele, tá? Nessa linha, nessa timeline e também nesse step by step, dando suporte, tirando suporte, dando suporte, tirando suporte, tá? Fazendo aí a zona de desenvolvimento proximal que a gente conhece, tá bom? Ah, mais uma prática. Considerar as 3 inteligências na hora de montar minha sequência didática e preparar minhas aulas e montar minhas atividades e aplicar minhas atividades. Deixa eu beber um golinho de água. Considerar as 3 inteligências. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as múltiplas inteligências que existem, né? Mas a gente passa um filtrozinho nelas, né? Põe um funilzinho e vem para as 3, né? Então, as múltiplas inteligências são várias, a gente coloca elas no funil e traga essas 3 aqui, que são um, um apanhadão, vamos dizer assim, de todas, né? Que seriam as 3 inteligências? São que os estudos consideram que são as 3 principais formas de um indivíduo aprender, tá? As 3 principais caminhos que o indivíduo aprende. Ele aprende pelo visual, ele aprende pelo auditivo e ele aprende pelo sinestésico, pelo mão na massa, pelo hands-on, tá? Colocando a mão na massa, fazendo, colocando o corpo para funcionar, o corpo, né? Não só a cabeça. Então, tem aluno que faz conexão cognitiva muito pelo visual. É aquela pessoa que a gente fala assim: "Nossa, fulano tem uma memória visual incrível", né. Às vezes a pessoa não precisa nem colocar no GPS para achar o caminho, porque ela vai lembrar que depois do muro azul, ela tem que contar 3 ruas e virar. Ela não perde o caminho, porque ela fez filmou, né, ela filmou aquilo. O cérebro dela registrou tudo que ela viu. Então ela tem uma memória visual muito boa. O auditivo, tem aquele aluno, gente, que ele não escreve uma palavra no caderno, mas na prova ele vai super bem, né, ele fica ali ouvindo o professor falar, tal, ele tem uma memória auditiva muito boa,
Ele ouve, ele já vai pegando, ele vai captando, ele vai, né, ele tem que ouvir alguém falar alguma coisa. Eu assim, se eu só ouvir uma pessoa falando, 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 eu me disperso. Eu já começo a caçar borboleta na sala. Eu não sou uma pessoa auditiva. Eu sou uma pessoa muito visual e sinestésica. Eu preciso ver, eu preciso eu fazer para eu entender. Então, o auditivo não, é aquela pessoa que só de ficar ouvindo ali, né, ela já pega tudo. São pessoas que geralmente gostam muito de podcast, né? Então, ouve ali, gosta muito de música. Às vezes é alguém até que tem alguma habilidade na área de música mesmo, né? Tocar algum instrumento. Então, tem um auditivo mais sensível, consegue fazer uma seleção maior do que ouve, né? E tudo mais. E o sinestésico é aquele que deixa eu fazer, deixa eu pôr a mão na massa, senão não vai. É aquele que ele precisa ele fazer, ele pegar, né? Tem muita gente que às vezes a gente fala assim para as crianças, né? Mas precisa pôr a mão? Não dá para olhar só com o olho. Mas precisa colocar a mão, né? Que eles saem colocando a mãozinha em tudo. Você chega numa loja, seção de vidro, você quase tem um treco, né? Porque eles vão, pega tudo e quer pegar pôr a mão em tudo. Você fala, mas precisa colocar a mão? Por quê? Porque eles estão numa fase onde o sinestésico faz todo sentido para eles, né? Eles estão no concreto, eles precisam do concreto, eles precisam pegar, sentir com a mão, né? Eles não têm ainda pensamento abstrato, raciocínio abstrato formado, né? Então eles precisam muito ali colocar mesmo a mão na massa, literalmente. E aí tem pessoas que mesmo depois de adultas, elas precisam do sinestésico, elas precisam colocar a mão na massa. E aí fala assim, gente, eu tenho que atingir a minha sala toda. Eu tenho que fazer com que todos os meus alunos aprendam. E é um desafio, ainda mais aí em escolas que a gente sabe que tem 25 alunos por sala, 30 alunos por sala, dependendo da idade do ciclo, né? 40 alunos por sala, né? Cada um aí tem uma realidade, mas tem escolas aí que bastante aluno por sala. E aí você fala assim, mas como que eu vou atingir todo mundo? Como que eu vou conseguir trabalhar o particular de cada aluno com uma sala gigantesca, né? Uma das estratégias é eu levar a prática das 3 inteligências para a sala de aula. Eu vou aplicar minha atividade, eu vou aplicar meu conteúdo, eu estou colocando ali uma atividade visual, de recurso visual, colocando um vídeo, usando uma imagem, né? Usando ali um teatro, seus pequenininhos usar um fantoche, né? Eu estou usando de ferramentas visuais. Eu estou usando na sala de aula de ferramentas auditivas. Eu coloco uma música, eu coloco um áudio para ouvir, né? A minha forma de falar, de explicar, né? É uma forma limpa de eu estar explicando. Então, o auditivo, né? Como que eu trabalho? Eu estou ali ministrando a minha aula, será que eu não estou sendo muito redundante, muito cansativo, né? A gente tem que fazer essa análise. Eu mesma, às vezes, percebo que eu sou redundante, às vezes, em alguma coisa. Eu falo a mesma coisa. E o sinestésico, eu estou levando alguma atividade que eles vão colocar a mão na massa? E o legal, que olha só, o visual e o auditivo é basicamente aquilo que eles estão recebendo, né? O input. E o sinestésico ele já é uma atividade que dá para a gente aplicar no output, que são atividades mais de autonomia, onde eles já colocam para fora o que eles entenderam. Né? Então, tem aluno que só vai cair a fichinha a hora que ele colocar para fora, ele reproduzir aquilo que ele recebeu, tá bom? E aí eu trago, então, o visual, né, que eu estou depositando o conhecimentozinho na cabecinha dele, eu trago o auditivo, e aí no final eu trago um sinestésico, que é o mão na massa, que é o colocar a mão na massa, é fazer a atividade. Ah, vamos fazer a gente está falando sobre partes da casa, coloca lá um mapinha da casa, mostra, né, o mapa da casa, mostra um videozinho que fala sobre as partes da casa, aí o auditivo, né? Vamos repetir lá com eles, vamos falar bastante, vamos colocar uma musiquinha, vamos fazer uma brincadeira de rima, vamos de aliteração, de rima. Então, trabalhar bastante aí o auditivo. Lógico que se for alunos maiores também, a gente vai adaptando o tipo de atividade. Ah, e agora nós vamos para o sinestésico. Agora nós vamos andar pela escola. Se você, né, de repente também dá aula particular na casa, pega o aluno, ó, vamos dar uma voltinha pela casa agora, vamos ver os cômodos, anda com os seus alunos na escola, vamos no banheiro,
coloca, né, a mão nos objetos e assimila os nomes dos objetos. Vamos construir um craft aqui, né, um corte de colagem de uma casa, então a gente faz aqui, eu levo, às vezes, quando eu vou dar aula sobre partes da casa, eu levo aquelas casas de boneca mesmo, né, de madeira, que tem de MDF, que tem a casinha e tem os móvelzinhos. Eles ficam fascinados, né? Que eles querem pegar mesmo, eles querem brincar, eles querem colocar as coisas dentro. E nisso eu vou nomeando, e vou falando, e eles vão mexendo. Olha, agora eu quero que vocês construam a casinha. Aí eu posso falar para o aluno, né? Olha, eu quero que você coloque uma table na kitchen. E aí eu vou ali, ele tem que pegar a casinha e colocar, então ele está ali envolvendo o corpo dele, ele está envolvendo o sinestésico. Eu posso fazer uma dança, uma brincadeira, um break com eles, para envolver bem o corpinho aí, o sinestésico, tá bom? Então, levar as 3 inteligências para a sala de aula. Preciso levar as 3 inteligências para a sala de aula, porque eu preciso atingir toda a minha sala. Eu preciso ter a certeza de que aquele conteúdo passou por todos. Todo mundo, de alguma forma, assimilou, seja pelo visual, pelo auditivo ou pelo sinestésico, tá? Bom, mais um, vamos lá. Ludicidade, eu amo essa palavra, gente. Ludicidade. Lógico, quando a gente fala de ludicidade, criança, mas os adultos também é importante a ludicidade, tá? Pode levar atividade lúdica para os grandes. Lógico que você não vai falar para os grandes, olha, agora a gente vai pular, sei lá, amarelinha, né? Pintar a cara, fazer. E apesar que eu gosto dessa coisa, gente, eu sou adulta, mas eu amo pintar a cara, se fantasiar, pular amarelinha. Mas assim, tem adulto que não vai se sentir à vontade. Mas aí você pensa numa ludicidade coerente para a idade dele, de repente um jogo de cartas, né? Alguma coisa assim. O lúdico. O lúdico é tudo aquilo que eu tiro do papel, tá? Eu tiro um pouco do papel. Então, música, dança, brincadeira, jogo, interação, circuito, tudo é ludicidade, tá? O lúdico não se restringe apenas aos jogos e brincadeiras, pois pode ser entendido como qualquer atividade que proporcione momento de prazer, não é só prazer, tá? Integração entre outros. É, na verdade, uma experiência na qual o indivíduo adquire conhecimento de si mesmo, do outro, pois implica momentos de percepção, ressignificação, expressividade, fantasia, imaginação e realidade, além de absorver conhecimentos de forma leve, dinâmica, prazerosa e em uma linguagem coerente à idade do aluno. Quando eu falo de ludicidade, além de trazer também formas da gente trabalhar o sinestésico, que é a mão na massa, eu também, quando eu falo de ludicidade, eu consigo fazer trabalhos de imersão. Então, eu não consigo pegar o meu aluno e levar ele num aeroporto e fazer com que ele embarque num avião e falando inglês para ele poder fazer a imersão daquela situação e aprender a falar inglês no aeroporto. Eu não vou conseguir fazer isso, é improvável que eu não vá conseguir. Mas eu consigo criar, dentro da minha escola, dentro da minha sala de aula, uma imitação de um aeroporto. Até publiquei no Instagram esses dias um vídeo que eu achei fantástico de uma professora, que ela fez isso, ela simulou com os alunos que eles iam fazer uma viagem para outro país, acho que era para o México, e aí eles emitiram a passagem aérea de mentirinha, mas fizeram. É, eles arrumaram a mala, eles passaram pela imigração de mentirinha, eles tinham passaporte de mentirinha, então as professoras simularam eles passando na imigração. Então foi todo um trabalho de faz de conta dentro da escola, mas muito bem feito. Aí eles simularam na imigração, depois chegando no país, aí eles puderam simular para comprar umas lembrancinhas para trazer, né, da viagem, e aí eles trabalharam o dinheirinho, como que eu compro as coisas em outro país, e ali eles foram praticando, então, os conhecimentos, e a língua e tudo mais, de uma forma bem lúdica. Então, eles tiveram uma imersão, né? Eles puderam se aproximar através do faz de conta
de uma realidade. Então, se um dia eles tiverem a oportunidade de passar por essa experiência de verdade, é lógico que não vai ser 100% igual, né, mas eles vão ter uma boa base, eles já vão, né, assimilar aquilo, porque eles vivenciaram aquilo, não faz de conta, mas eles vivenciaram. Então a ludicidade, além dela, a gente não pode pensar que é só brincadeira, às vezes os pais falam: "Nossa, professor, isso é brincadeira, essa professora isso dá jogo", né, não pode ter só jogo, lógico que não pode ter só jogo, só brincadeira. Lembra lá das 3 inteligências, a gente tem que ter aí, atividades, vários tipos de atividades na nossa aula dentro daquele conteúdo que eu estou aplicando. Mas, a ludicidade a gente tem que entender que ela tem que ter um propósito também, e ela tem que estar presente, principalmente com os pequenos, mas com os grandes também é importante, tá. Então ela permite o mão na massa, ela permite as experiências, ela permite uma imersão, ela permite a assimilação do conteúdo através do corpo, através dos sentidos, né, e fica de forma leve, de forma dinâmica, né, sem perceber o peso ali de ter que aprender aquilo. Muito bom. E aí, vamos para mais um, que é a devolutiva. Você faz a prática da devolutiva na sala de aula? Você leva para o seu aluno, uma resposta daquilo que ele fez? Ju, eu tenho 25 alunos na sala, como que eu vou levar uma resposta para cada um? Eu, num curso que eu dou, que é o Play, eu ensino algumas técnicas para você conseguir, dentro de uma sala com 25, 30 alunos, você ainda conseguir dar atenções individuais para os alunos, né? Algumas estratégias que você consiga, dar atenção individual, fazer correções individuais, que geralmente a gente faz correção geral na lousa, né, e depois a gente vista um caderno e tal, mas a gente não faz a devolutiva. A devolutiva é, tem uma prova, tem uma avaliação, corrigir essa avaliação, dou para o meu aluno ver o que ele errou, comento, né, o que seria o certo, dou essa devolutiva, faço ele pensar sobre o erro dele. Tô no dia a dia ali, dei uma atividade no livro, por mais que já fiz a correção na lousa, ele apagou lá, ele, arrumou, colocou certo, mas não existia um raciocínio sobre aquilo, né. Talvez ele só copiou a resposta certa. Ele viu que estava errado, apagou e copiou a resposta certa, que na maioria das vezes é o que acontece, mas ele não assimilou aquilo. Então, o que é muito importante é, às vezes, nós chamarmos o aluno, falar: "Olha, isso daqui, me explica por que que você colocou isso". "Ah, então, mas vamos pensar um pouquinho", e ficar ali instigando o aluno a raciocinar sobre aquilo que ele fez. E perceber, ele entender por que que ele fez aquilo, né, e por que que estava errado, e às vezes nessa é muito, acontece com muita frequência, o aluno errou, a hora que você chega e você senta do lado dele, você começa a instigar ele a pensar de novo sobre aquilo, ele acha a solução sozinho. Ele: "Nossa, era isso". Às vezes não é nem que ele não sabia, ele não se atentou, ele não percebeu, ele não levou aquilo da forma que deveria ser levado, para conseguir fazer certo, né. E aí, o que acontece? Se eu sou aquela professora que eu permito que o meu aluno só veja os erros dele, eu estou desmotivando. Então, se eu dou atividades, se eu levo na prática para a sala de aula, se eu não levo a devolutiva, vamos dizer assim, para a sala de aula, eu: "Ai, mas eu faço, Ju, a correção coletiva na lousa". Ótimo, também faço, né, porque a gente não consegue dar atenção individual o tempo todo, não consegue, gente. Eu faço a correção geral na lousa. Mas se eu só faço a correção geral na lousa sempre, e esse aluno começa lá, toda vez ele passa a borracha, copia o que está na lousa, passa a borracha, copia o que está na lousa, uma hora ele vai falar assim: "Caramba, eu só erro. Nossa, eu não aprendo nada mesmo. Não, isso aqui não é para mim, porque olha aqui, eu estou sempre errando". Lembra lá do filtro afetivo, né, aí eu tô fazendo com que esse meu aluno se desmotive, ele veja que ele não é capaz. Agora, se eu conseguir corrigir os erros, né, fazer com que ele consiga corrigir os próprios erros, que ele consiga perceber o próprio erro, eu estou encorajando. Quando ele fala assim: "Mas isso aqui, você tem certeza? Pensa melhor sobre isso". Eu não estou dando a resposta, eu estou induzindo, estou criando ponte, lembra das pontes? "Mas lembra aquela aula que a professora falou sobre isso, isso e isso? Ah, é sobre o ciclo da água".
Então, mas para e pensa um pouquinho, aquele dia que nós estávamos aqui na escola que choveu, depois saiu um solzão, o que que aconteceu? E aí ele já consegue, encontrar a resposta certa sozinho. E aí eu estou encorajando. Aí eu falo assim: "Ó, tá vendo só, se você tivesse colocado mais a cacholinha para funcionar, né". A gente brinca, né. Se você tivesse só: "Ó, tem que se concentrar, ó, se você se concentrasse um pouquinho mais, você sabe, você consegue", e a gente dá aquela, né, aquela autoestima no aluno. Então, a devolutiva, ela precisa ser colocada em prática, ela precisa ser levada para a sala de aula, né, ela precisa que o aluno perceba onde ele está errando, ele perceba, às vezes a gente fala assim, "Ai, fulano, né, meu filho ficou de recuperação, o aluno vai ficar de recuperação". Eu tenho, 3 faculdades, e letras, pedagogia e administração, né. Só que exatas nunca foi muito minha praia, assim, né. E eu na área de humanas, né, pedagogia e letras sempre foi tranquilo, sempre fui super bem. Mas matemática, chegava lá na parte da matemática financeira, tudo, eu me enrolava toda. E fiquei de recuperação, acho que em várias matérias, né. E assim, a primeiro momento eu me sentia frustrada, falava: "Nossa", eu ainda mais que eu fiz administração depois da letras, e na letras eu fui muito bem, eu falava: "Gente, eu agora tô ficando de recuperação, né". Só que quando tinha as recuperações, que estava ali só eu, professor, mais 2 3 alunos, gente, mas caía a ficha de um jeito, né, caía a ficha assim, pá, né, caía, e aí depois que eu fazia outra prova, eu ia 10 vezes melhor do que a prova oficial mesmo. E aí isso me fez aprender muito sobre essa questão de que a recuperação, ela é uma chance de você pensar sobre o seu erro, né, a recuperação, ela é uma forma de você pensar sobre o seu erro. Se eu estou aqui é porque eu errei, mas eu preciso agora pensar sobre o meu erro. E hoje, quando eu preciso utilizar, conhecimentos da área administrativa, da aula, né, na parte de cálculo financeiro e tal, o que eu consigo lembrar, porque eu não, né, não é, não coloco eu não aplico, né, não estou vivendo a administração, o que eu consigo mais lembrar são conteúdos que eu fiquei de recuperação. Então, por quê? Eu refleti sobre o meu erro, né, então o quanto é importante o aluno refletir sobre o erro dele. Então, colocar a devolutiva em prática. Será que eu falei os 7 já? As 7 práticas? Já falei as 7 práticas. Então, quando eu falei de 7 práticas, não sei o que vocês pensaram aí, né, mas vejam só, 7 práticas, às vezes a gente fala assim: "Nossa, ela vai vir com 7 brincadeiras, né, com 7 musiquinhas", ainda mais quem já conhece meu trabalho sabe que eu, amo essa questão de como fala? De brincadeira, de lúdico, né, então, ela vai vir aí com brincadeira, ela vai falar para fazer uma roda, ela vai falar para fazer tal coisa, mas eu queria trazer para vocês isso mesmo, pensar nas 7 práticas, como que eu vou agir na sala de aula, como eu vou colocar em prática aquele conteúdo que eu preciso passar para o meu aluno, mas por quais meios? Por quais formas? De que maneira? Né? O que que eu vou considerar? Então, eu tenho um conteúdo, dentro desse conteúdo que eu preciso passar em um bimestre, em um mês, em uma semana, não preciso fazer tudo, né, que nem, por exemplo, as 3 inteligências, de repente eu não preciso fazer as 3 inteligências numa aula só, nem talvez nem vá dar tempo. Então, em uma aula eu trabalho bastante o auditivo, na outra aula eu trabalho bastante o visual, na outra aula eu trabalho bastante o sinestésico. Pego uma aula só para fazer um cooking class, né, uma aula só para eles fazerem uma receita, porque eu não vou conseguir fazer uma receita, registro, música, numa aula só. Então, eu deixo o, hands-on lá para uma aula só, mas eu tenho que garantir que dentro do conteúdo X que eu preciso passar para o meu aluno, eu passei esse conteúdo com as 3 inteligências: visual, auditiva e sinestésica. Eu preciso pensar que, em todos os momentos, eu criei estratégias para trabalhar o filtro afetivo do meu aluno. Abracei ele no corredor, dei um beijinho nele, falei: "Bom dia, boa tarde". Legal, mas a gente aprendeu hoje que filtro afetivo vai além disso. Opa, caiu aqui o negócio. Vai além disso, tá? E também, como que eu estou preparando a minha sequência didática? Eu estou considerando o marco inicial do meu aluno, onde ele está, o que ele sabe, eu estou dando uma diagnóstica para ele, eu estou olhando o alvo, onde eu quero chegar, e eu estou traçando estratégias
para que ele vá crescendo nesse conteúdo, né? Então, eu estou fazendo aí um step by step, e eu estou dando devolutiva para ele, né, nesse período todo, depois que eu tiver desenvolvido todo esse conhecimento que eu preciso aplicar para o meu aluno, eu estou dando momentos de devolutiva para ele refletir sobre o aprendizado dele, sobre o erro dele. Então, eu estou usando alguma estratégia para, pelo menos uma vez ali no bimestre, eu pegar esse aluno sozinho, né, e apontar alguma coisinha ali para ele, fazer ele pensar sobre aquilo, né? Nem que eu não consiga fazer isso, eu não vou conseguir fazer isso toda a aula, né, gente? Se eu sou professor particular, tem um, dois alunos, tudo bem, mas numa sala cheia, eu sei, a gente sabe, eu estou na sala de aula, né? Eu não vou falar uma coisa que para vocês, eu falo que o Miss Teacher é de teacher para teacher, né? Então é um professor que está na sala de aula, que é da rede pública e privada, né? Eu dou aula tanto na rede pública quanto privada. Então eu sei todas as realidades, assim, né? Então eu falo que o legal é isso, quando a gente consegue conversar e ver a perspectiva, né, mesmo do professor, porque você está ali vivendo a mesma coisa. Então a gente achar estratégias para isso também, tá bom? E aí, então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa reflexão sobre essas 3 práticas que não pode faltar, 3 não, 7, né? Falei errado. Essas 7 práticas que não podem faltar nas nossas aulas. Vou deixar agora um pack de presente para vocês de atividades aí de back to school, atividades de volta às aulas, com bastante brincadeira e dinâmica, atividades bem bacanas, para vocês imprimirem aí, utilizarem, conhecer um pouquinho mais do trabalho do Miss Teacher. E também vou deixar alguns videozinhos que eu gravo também, ensinando, fazer algumas brincadeiras, algumas dinâmicas também, para ajudar, tudo para dar um suporte aí para vocês, agora nesse começo de aula. Mas eu convido vocês a conhecer, né, o Miss Teacher, que assim, tem muito conteúdo, muita postagem, muita coisa para vocês lá, sempre dica. Tá chegando perto de alguma data comemorativa, eu posto alguma coisa de ideia, né, para fazer e tudo mais. E aí eu queria apresentar para vocês aqui rapidinho 2 produtos que esse ano já começaram fazendo sucesso e vai ajudar muito, né? Que é o Play Course, que eu falei para vocês no comecinho, que é um curso de imersão mesmo, que tem no Miss Teacher, que é um curso que fala desde o planejamento até a ação. Então, a gente fala ali desde do que ensinar por idade, dividir por a sequência didática por maturidade cognitiva, montar atividades, habilidades, o que trabalhar, os tipos de escola, como são as escolas bilíngues, como são as escolas regulares, o que é exigido e tudo mais. E o VIP Room, que é a nossa plataforma de atividades, onde o professor consegue ali baixar todas as atividades autorais do Miss Teacher. Então, tem livro de historinha em slide, tem o conteúdo mesmo em slide para a gente usar, tem atividade de corte e colagem, atividade de registro, dentro dos temas que são trabalhados para cada série, desde a educação infantil até o ciclo 2, né? Até o Fundamental 2, anos finais. Então, tem muita coisa lá legal. Ó, esse aqui é o nosso Play Course, um pouquinho dele, ó. Então, tem todos os módulos, são 7 módulos mais 2 bônus. Dentro de cada módulo tem o material, tem as aulas, videoaulas e tudo mais na plataforma para vocês assistirem, depois gera o certificado e tudo mais, né? O conteúdo, a sequência didática, abordagem, técnicas na prática, material e recursos, né, para aulas dinâmicas, materiais lúdicos, né, o que ensinar para cada faixa etária, como montar o planejamento. Então, vai desde a documentação até a prática da sala de aula. Vamos começar o nosso módulo de planejamento, certo? Que vai ajudar bastante, tá? E esse daqui é a plataforma VIP Room, que ela é dividida, então, por faixa etária, e ela tem atividade de registro, jogo, brincadeira, corte e colagem, historinha, vídeo explicando como montar a dobradura, como montar a atividade, tá? Então, um suporte bem legal também, ó, joguinho da memória, jogo de tabuleiro, né, ó, tem sugestão de vídeos, né, tem sempre links com sugestões de vídeos, de sites com jogos online, então é bem legal, ó, os vídeos, né, que são gravados, explicando as aulas, explicando o planejamento das aulas. Então, é uma plataforma bem completa. A nossa intenção é chegar num ponto assim que o professor de inglês
principalmente que leciona para criança e adolescente, não precisa mais ficar rodando procurando coisa, né? Não precisa mais ficar carregando aquele monte de livro lá no porta-mala, não. Ele já pega tudo que ele precisa aqui de suporte para as aulas dele, né? Além do, lógico, mesmo que você tenha seu material didático, mas para rechear suas aulas, tá? Olha os slides, então é bem legal. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do Play Curse e do VIP Room, dá um pulinho lá no Miss Teacher, pode me chamar, é um prazer falar com vocês. Então, com Miss Teacher, sem Miss Teacher. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter um segundo momento agora de aplicar essas atividades que eu deixei prontas para vocês. Sentirem aí, então, preparar aí uma semana de back to school para os alunos, com ideias de atividade, brincadeira, considerando aí essa questão do desenvolvimento afetivo, né, o trabalhar a afetividade dos alunos e tudo mais. Então, eu espero que vocês gostem do material. Podem me procurar depois nas redes sociais. Vou amar ouvir o retorno de vocês, o que vocês acharam da formação, né? Vou deixar também os slides, tudo aí para vocês poderem acompanhar. E se tiver alguma dúvida sobre também o que foi falado hoje, pode mandar mensagem, a gente vai conversando, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, né, pela parceria, muito obrigada pelo convite. Fico mega feliz de ter participado de novo esse ano com vocês, né? E desejo aí um início de ano maravilhoso para todos nós, né? Um ano abençoado aí, que a gente consiga fazer sucesso na sala de aula e ver os nossos alunos decolarem, tá bom? Bye!